encontro, né, dessa série aí que a gente está preparando para vocês sobre o ENAD, né? A gente teve no nosso primeiro encontro, a gente explicou de uma maneira geral, né, quais são as avaliações que compõem o ENAD, mais ou menos, fazemos uma visão geral das avaliações, de como funciona, quem está inscrito, quem não está, né? E hoje depois a gente marcou um encontro presencial, a gente fez uma palestra com a professora Fabiana, né, sobre a educação, né, o papel do professor na pós-modernidade. E nesse dia, quem estava presente, participou do preenchimento do questionário. E como nós já adiantamos no primeiro encontro e vamos aprofundar hoje, o questionário do estudante é extremamente importante, tá? Então, todos vocês, né? Algumas pessoas já até preencheram, realizaram. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre a importância, por que a gente está tocando nesse assunto e adiantar as perguntas que vão ficar disponíveis para vocês, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu vi aqui uma mensagem do Neto, que não está conseguindo fazer o preenchimento do questionário do estudante. Pode ser que você esteja inscrito apenas na avaliação prática. E a avaliação prática, a gente ainda não realizou o cadastro dos alunos, só realizou o cadastro dos alunos a avaliação teórica. Então, só quem está inscrito na avaliação teórica já tem o questionário disponível. Aí a gente agora vai fazer... Boa noite. Oi, boa noite. E no caso, eu estou inscrito tanto na teórica quanto na prática. E você não conseguiu fazer? Não, aí eu entro, eles estão pedindo para mim criar uma conta no ENAD, porém, eu não consigo criar essa conta. Está pedindo para você criar uma conta Gov. Eu vou explicar aqui hoje, que talvez... A do Gov eu já tenho, eu já entrei no Gov. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se tem como eu botar a câmera aqui. Deixa eu ver a câmera. Não tem problema, não. Eu vou explicar, e aí a gente vê. Pode ser que esteja dando algum erro mesmo de acesso ou conflito. Aí eu tento botar aqui, entrar aqui, ó, como estudante. Acessar como estudante. Aí ele vai me jogar pro Gov, quer ver? Tá lá carregando. Ó, olha lá. Aparece, não existe perfil associado a este usuário. A Monique me adiantou. Será que ele está inscrito? Então, a Monique me mandou hoje que alguns alunos estão recebendo umas mensagens quando acessam de que não estão inscritos, mesmo estando que aí era para ignorar. Eu pedi a ela uma lista de todos os alunos que estão inscritos na avaliação prática e na avaliação teórica. Aí, no final, quem tiver na dúvida, a gente pode consultar, porque não vão ter muitos alunos, aí eu dou uma olhadinha na planilha que ela me mandou, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Então, na avaliação prática, a gente vai... lá na comunidade, no Canvas, do ENAD, a Monique falou para mim que já compartilhou. A gente vai compartilhar novamente, vai enviar pelas mensagens da comunidade no Canvas a lista, a primeira de quem está na prática, na teórica, e a segunda de quem está na prática, para vocês conferirem se o nome de vocês está lá. E aí vai ficar mais fácil. Todos os alunos que vão concluir ou em 2024-2 ou em 2025-1, tá? Fazem o ENAD. E aí, na verdade, a gente tem que informar, não é como a gente esclareceu na primeira live, né? Não é uma questão da instituição, né? É uma questão que é a nível nacional e que todo mundo que encontra-se com alguns requisitos tem que ser inscrito. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Vocês estão vendo a minha tela, né? Questionário do Estudante 2024. ENAD 2024. Então, o que é o questionário do estudante, tá? Conforme o edital, né? O edital do ENAD, que eu já mandei para vocês, os coordenadores das outras licenciaturas também já enviaram para vocês esse edital, e a gente pediu para vocês terem total atenção a ele, ler com calma, porque todos os detalhes estão lá, tá? O questionário do estudante é um instrumento de caráter obrigatório que deverá ser preenchido completamente pelos estudantes habilitados
inscritos para a avaliação teórica e para a avaliação prática, exclusivamente no sistema ENAD, né? E aqui tem o endereço, e a gente também enviou para vocês esse endereço, tá? Então, o período de preenchimento desse questionário vai do dia 2 de setembro, ou seja, né, já se iniciou há 21 dias, e tem um período longo, que ele vai até o dia 23 de novembro, tá? Mas o que a gente pede? Que vocês se organizem, como a gente viu o caso do Neto, ele está encontrando alguns conflitos para realizar o preenchimento. Para que vocês testem, para que a gente possa auxiliar, caso tenham algum problema, entrar em contato, né, com a equipe do ENAD, para poder conseguir realizar o preenchimento, até por conta da obrigatoriedade desse questionário. Então, é importante, não leva muito tempo, eu vou apresentar aqui as questões para vocês, mas é importante que vocês deem uma olhada, se organizem, se planejem para preencher o questionário o quanto antes, tá? Quem está na avaliação teórica já está com ele habilitado. Agora, quem está na avaliação prática ainda vai ser inscrito, tá bom? Então, importante. Se você não preencheu o questionário do estudante, mesmo que você avalie ou a avaliação teórica ou a avaliação prática, você ficará em situação irregular. Então, no dia da avaliação teórica, mesmo com o supervisor de estágio avaliando lá a AP, se você não preencher o questionário do estudante, a sua situação vai estar, né, com status de irregular. Por isso que a gente preparou essa live, fez evento, justamente para demonstrar a importância e ver todo mundo com esse questionário preenchido, tá bom? Então, qual é o primeiro passo? Como o Neto já mostrou, ele tem a conta dele e a conta Gov. Ultimamente, né, a maioria das pessoas tem feito, já fazem o uso da conta Gov, porque ela dá para fazer imposto de renda, assinatura eletrônica, entre outros acessos que ficam todos disponíveis no mesmo local. Então, se você já tem a conta Gov, vai ser por meio dela, como o Neto demonstrou ali, que vocês vão acessar a conta de vocês do ENAD. Caso vocês não tenham, vocês vão precisar criar a conta Gov, tá? Então, antes de acessar o sistema do ENAD, é necessário criar uma conta gov.br. Se você não possui uma, pode seguir para a próxima. Se você já possui, pode seguir para a próxima etapa. Se você não possui, precisa entrar nesse endereço aqui. Eu vou botar até no nosso chat. E seguir as instruções para fazer o cadastro de vocês. Vou colocar aqui o link no chat, tá bom? Quem não tem, deve fazer. Feito a conta, aí a gente vai para o segundo passo, tá? É hora de fazer o login no sistema ENAD. Aquele sistema, né? Vou botar aqui também o link para vocês. Assim que a minha internet ajudar. Aqui. Pelo link do sistema, né? Vocês vão entrar lá, vão entrar no sistema ENAD e acessar como estudante. Então, primeira tela é essa aqui, acessou esse link que eu coloquei no chat, clicou, vai abrir essa tela aqui. Vocês vão clicar em entrar no sistema ENAD. Em seguida, vão clicar em acessar como estudante. Então, para acessar o sistema do ENAD, basta clicar no link. E aí, esse link que eu coloquei aí, e seguir as instruções das imagens que eu coloquei. Beleza, chegamos até aí. Qual será o terceiro passo? Após fazer o login no sistema ENAD, é hora de confirmar o cadastro do estudante. Se você já tiver realizado essa etapa, vai direto para a quarta. Se você ainda não tiver confirmado, né, lá em cadastro do estudante, você vai verificar o que é confirmar esse cadastro do estudante. É confirmar, entrar ali na abinha cadastro do estudante e verificar se os seus dados estão corretos e se correspondem aos que foram cadastrados, né, na Receita Federal. Se está tudo direitinho, os números do documento, endereço, tudo direitinho.
Caso necessário, você vai precisar atualizar. Depois de preencher a ficha com a informação correta, você vai lá e no final do cadastro vai confirmar, tá? E aí é cadastro do estudante, vai preencher, caso haja alguma alteração, e vai confirmar. Até aí, tudo bem? Sim. Claro que, né, agora a gente está aqui ouvindo, na prática é diferente, pode surgir alguma dúvida, mas vocês podem mandar para a gente lá na comunidade do ENAD ou para o seu respectivo coordenador do curso, tá? A gente vai salvar, eu estou gravando a live, a gente vai compartilhar a live com vocês e conforme vocês forem fazendo, podem utilizar a live como referência para realizar a confirmação, o acesso, enfim. Importante, se você tiver alguma dúvida ou enfrentar algum problema técnico, né, tipo esse que o Neto tá enfrentando, mas a gente vai ver se ele foi inscrito mesmo, tá? Durante o acesso, durante esse processo, você pode entrar em contato diretamente com o INEP, eles respondem bem rapidinho, tá? Nesse link aqui. Vou compartilhar esse link com vocês. Coloquei aí embaixo também, tá bom? Isso. A Ana Clara colocou entrar com o Gov. Aí você vai clicar no entrar com o Gov e fazer o seu login do Gov, tá bom? Se você ainda não tiver o Gov, aí você vai precisar criar a sua conta Gov para poder seguir para o próximo passo que está aparecendo aí na sua tela. Voltando. Quarto passo. Após concluir, né, os 3 primeiros passos, é hora de preencher o questionário do estudante. E aí, no menu lateral esquerdo, você vai encontrar uma abinha, né, um link questionário do estudante. Aí, onde está aparecendo a mãozinha, você vai clicar, vai selecionar, tá? Em seguida, vai selecionar o seu curso, informe o curso que você vai realizar a prova. Vai selecionar e vai prosseguir, tá? Então, clicou no questionário do estudante, selecionou o curso, prossiga. Para estudantes habilitados, tanto na avaliação teórica quanto na avaliação prática, em situação de dupla graduação, é necessário preencher o questionário do estudante para os 2 cursos. Então, eu faço pedagogia e faço matemática, eu estou terminando um, comecei o outro, já adiantei matéria do outro e tal, vou terminar, estou inscrito nas 2 avaliações, ou em uma das avaliações dos 2 cursos. O que você vai fazer? Selecionar um curso e responder. Depois voltar lá, selecionar o outro curso e responder também. Beleza? No caso de 2 graduações diferentes. Ó, o usuário desconhecido, que não tem nenhum nome aqui, respondeu a Ana Clara dizendo que, pela experiência dele, ele fez o login no Gov, deixou a aba do Gov aberta e conseguiu, quando fez isso, preencher acessar, né, o site do ENAD e preencher o questionário. Vocês podem, dependendo, né, da quantidade de acesso, a gente sabe que isso é no Brasil inteiro, né? Não é um sistema da Unigran Rio, não é nosso, não é uma gerência nossa. Então, é algo que pode realmente, né, dependendo da quantidade de alunos simultâneo, de acesso simultâneo, pode dar algum tipo de bug, tá? Mas a gente tem aí uma dica que pode auxiliar, tá? Então, quem faz 2 graduações, 2 licenciaturas, 2 cursos que vão ser avaliados pelo ENAD esse ano, seleciona uma graduação, responde, depois volta lá e seleciona outra para responder. Tá? Então, preencher o questionário do estudante é uma etapa essencial, que requer atenção.
Ao todo, são 65 questões, tá? E o tempo estimado para completá-lo é de 10 a 15 minutos. São 65 questões, mas são 65 questões pessoais, né? Sobre o curso de vocês, sobre o desenvolvimento, a experiência, tá? Então, ele é bem específico de cada um. Então, por isso que é de 10 a 15, mas é bem rapidinho. Então, é importante que você reserve um momento tranquilo, o que a gente sabe que é difícil, e sem pressa para fazer essa tarefa com atenção, tá? Se surgir alguma dúvida, vocês podem, como eu falei, entrar em contato com o coordenador. Então, o questionário do estudante ele é dividido em algumas fases, tá? A primeira fase é dividida em 18 questões de múltipla escolha, e elas falam sobre o perfil socioeconômico dos estudantes, tá? Então, elas abordam temas, essas 18 questões, abordam temas como a escolaridade, a renda, bem para traçar, né, levantar o perfil socioeconômico de quem faz o curso, tá bom? A primeira fase. A segunda fase tem 47 questões, e elas vão avaliar o processo de formação, né? Organização acadêmica, infraestrutura, as oportunidades de aprendizagem, né? Essas respostas, as respostas do questionário, elas vão impactar em 15% da nota final do curso, tá? Do conceito preliminar. Então, elas são extremamente importantes, porque elas impactam diretamente na nota que o curso que vocês estão fazendo vai receber, vai ser avaliado, né? E vai contar para o currículo de vocês. Sem pressão nenhuma, longe disso. E aí, nessa segunda fase, vocês vão ler, né? Leia cada frase com atenção e indique o seu grau de concordância, de 1, a discordo, que é o discordo totalmente, até 6, que é o concordo totalmente, tá? Se você não tiver como avaliar, escolha o não sei responder. E se a frase não for pertinente ao seu curso, vocês vão ler e vão interpretar. O questionário é para todo mundo, é igual, né? E aí, se em relação ao curso que você está fazendo, ele não for pertinente, vocês só vão responder não se aplica, tá? Não precisa inventar nada, não. Então, as respostas dessa segunda fase, elas são respondidas com o grau de concordância, de 1 a 6. Discordo totalmente até, né, gradativo, vai subindo ali o grau de concordância até o concordo totalmente, tá? E quando você não tiver como avaliar, marca o não sei responder. Se não tiver relação com o curso que você faz, não se aplica, tá? Então, aqui ilustrando, né, o grau de concordância do 1 ao 6, né? Se você não tem elementos para avaliar a questão, você marca não sei responder, e se não for pertinente, você marca que não se aplica, tá? Então, por exemplo, as atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional. Vocês fazem TCC? Se faz, responde. Se não faz, não se aplica. NSA, tá? Então, por exemplo, o curso de pedagogia não faz TCC. Então, quem é de pedagogia e vai responder o questionário, na hora que perguntar sobre TCC, trabalho de conclusão de curso, vai marcar o não se aplica. Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui, porque quando eu fico na outra tela eu não vejo vocês. A gente vai ter uma live dia, deixa eu ver aqui, 7. Dia 7? Dia 7. A gente está tentando fazer de 15 em 15 dias, tá? A gente vai fazer uma live no dia 7 para explicar todos os detalhes da avaliação prática, tá? A nossa primeira live, a gente já deu uma pincelada, uma explicação geral de como vai funcionar, né, a avaliação prática. Como são muitas questões, né, a gente está destrinchando aí ao longo do período. Então, no dia 7, a gente vai falar especificamente sobre avaliação prática. No e-mail que nós mandamos, você já tem um questionário, um formulário para responder com as informações
da disciplina de estágio que vocês fazem. Então, vocês já podem adiantar, né? Lá no e-mail tem a data que a gente espera de vocês para a gente conseguir fazer a inscrição de vocês, tá bom? Isso é mesmo necessário, tá? Porque a gente tem que cadastrar esse supervisor de estágio. Esse supervisor de estágio vai ser contactado, formado, avaliado também. Então, por isso que a gente pediu o CPF, tá? Na verdade, a gente montou aquele formulário com base no processo de inscrição do ENAD, tá bom? Perfeito, Rayane. Então, vamos lá. Questionário do estudante. Lembre-se de que o questionário será enviado ao INEP apenas quando o botão finalizar for acionado ao final da página. Então, às vezes, a gente está ali na correria, né? Muitas questões, responde, e no final não aperta o finalizar, tá? Precisa finalizar para concluir, tá? Se você salvar parcialmente, não vai fazer essa finalização, essa entrega e vai continuar pendente, tá bom? A conclusão do questionário é um pré-requisito para visualizar o local da avaliação teórica. Então, só quem responder o questionário consegue ver o endereço da avaliação teórica, tá? Que estará disponível a partir da data indicada no edital. Se surgir alguma dúvida sobre o questionário, tá lá, respondendo as questões. Tem alguma questão? Salva parcialmente, entra em contato com a gente responde, você retoma da onde você parou, tá? Então, salvar parcialmente vai te dar essa flexibilidade de voltar e terminar em um outro momento. Depois que finalizar, essa etapa já está concluída, você já não vai ter aí, devido a essa questão, a essa etapa, a inconsistência, né, da atividade relacionada ao ENAD, e aí você já vai conseguir ver também dentro do edital, né, tem as datas, quando tiver liberada o endereço da avaliação teórica, vocês já vão conseguir acessar. Então, importante, se você não preencheu o questionário do estudante, mesmo que a Mônica até colocou aqui novamente, parece redundante, mas como é um questionário, né, muitas vezes que tem um peso socioeconômico, fala um pouco do curso, o aluno pode achar maçante, não querer responder, mas ele, para além de impactar diretamente na nota do seu curso, na avaliação do nosso curso, ele vai impactar na sua regularidade em relação à avaliação. Então, para você ver o endereço da prova, para você ter ali tudo liberado certinho, sem nenhuma questão, né? Até para a formatura, para a conclusão do curso, você precisa preencher o questionário do estudante. Dúvidas? Boa noite, professora. Boa noite. As turmas de sexto período também são obrigadas a fazer a prova? Então, a prova teórica são os alunos que já cursaram um quantitativo, né, de carga horária, tá? Que geralmente, né, são os alunos do penúltimo e do último período, mas se antecipou disciplina, Natália, se tem uma carga horária maior. Oi, Jorge. São 80% cursados. Isso. Se você tem 80% do curso já feito, você vai ser inscrito automaticamente. Já na avaliação prática, se você estiver fazendo o estágio que tem a regência de turno. Então, ou você pode estar na teórica, ou na prática, ou nas duas. Deu para entender, Carol? Carol, já tô... Raquel. Foi a Raquel? Deu para entender, isso. Raquel? É porque na listagem que eu olhei a primeira, não estava meu nome. Estava só concluintes. Aí eu recebi um link para poder fazer um preenchimento. Eu preenchi o que você está na avaliação prática. Que é do estágio. Isso. Só que eu já terminei meu estágio. Já peguei, já
tudo. Você está em que período? Eu estou no 6º período, mas eu já concluí meu estágio no Roberto Silveira. Mas tem mais de uma, são 2 disciplinas de estágio com regência. Você já fez as 2? Não, no meu período só uma só. Não, então, mas nesse período que você está, você já fez o seu estágio. Sim. É isso? Mas não tem problema. É quem está matriculado nesse período. Então, aí você já deu a sua aula, já fez a sua avaliação prática, é isso que você está falando, não é? Isso, fiz tudo, concluí não o tem estágio. problema, você vai informar para a gente aqueles dados que a gente pediu no formulário, tá? A gente vai fazer a inscrição, né, referente ali ao professor, supervisor e tudo, e ele vai avaliar dentro do sistema o que você já fez. Tá. Tá bom? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Quem tem dúvida se tá ou se não tá? Que aí eu tô com a lista aqui, eu vejo. Eu, Raquel Gomes de Santana Cerqueira. Deixa eu ver aqui. Raquel Gomes. Tá sim, Raquel. Isso. Você está Foi qual? inscrita. Na teórica ou na prática? Ou na... Pode ser pior, né? Peraí, deixa eu ver. Na prática você tá. Na teórica, não. Na Provavelmente prática, ela vai Raquel, fazer a teórica ano que vem, né? Ano que vem, com certeza. Eu também gostaria de saber se eu tô na prática. eu vou. Teórica. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô com a lista aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Só me deem uns minutinhos que eu vou tirar as informações pessoais. Vou colocar Natália, boa só noite. o nome, tá? Perfeito. Fala, meu amor. Você acabou de tirar uma dúvida de uma colega que é pertinente a uma dúvida que eu tenho. Eu também já concluí o meu estágio, né, na escola. O estágio durou cerca de 30 dias, mais ou menos. Eu já concluí, ou seja, eu já dei a aula, já dei a aula. Então, nesse caso, eu não preciso dar uma outra aula, eu posso utilizar dessa aula que já foi dada para poder concluir essa parte prática? Sim, porque ela não vai ser simultânea, entendeu? O supervisor tem um período para fazer essa avaliação. Você já deu aula, você já foi avaliada, é dentro do que você já foi avaliado. Em relação a essa avaliação que o supervisor vai ter que dar, eu estou perguntando por quê. Eu fiz o estágio numa escola privada, então a gente sabe que é um pouco complicado. Dentro da escola privada, a gente não tem muito acesso, né? A pessoa que me supervisionou no meu estágio foi a diretora da escola. Né? Foi ela quem me deu todas as assinaturas, quem assinou todas as minhas documentações. Então, assim, por ser uma escola privada, a gente não tem tanto acesso, né? Esse modelo de avaliação que o supervisor vai ter que fornecer para vocês, como que funciona? A gente tem que dar um e-mail do supervisor e ele vai receber essa avaliação? Então, na prática, ainda não começou. Entendeu? A gente ainda está no processo de inscrição, por isso que a gente mandou aquele formulário para vocês. Aqueles itens são os que pedem na hora da inscrição do aluno e do supervisor de estágio, tá? Mas ainda não saiu nenhum material, nenhum tutorial específico. O que a gente tem é o que está lá no edital. Entendi. Entendeu? Então, assim, tanto é que, por isso que a gente, no dia 7, marcou a live. Porque a gente acredita que até lá a gente já tenha mais informações, né? Já tenha conseguido fazer de algum aluno que já respondeu ao formulário para ver o próximo passo. Entendi. Tá? Entendi. Então, olha vocês só, também estão aguardando para poder informar. A gente está, à medida que a gente consegue as informações, a gente está compartilhando com vocês. Até para a gente estar, como a gente está no processo, a gente precisa dessas informações bem claras. Então, a gente se aprofunda e traz aqui para vocês. Eu coloquei aqui, ó, o Excel, que tem avaliação prática e avaliação teórica. É só abrir e ver se o nome está lá. Sim, não, eu já recebi essa informação, eu tô nesses dois aí. As minhas dúvidas eram só essas mesmo. O formulário que você se refere é o que você enviou ontem. Isso. Não? Não é isso? Isso. Ah, então tá ok. Perfeito. Então tá ok.
Obrigada. Então, nada, meu amor. Quem tem alguma... Fala, Cristiane. Oi, Quer falar, professora, Cristiane? tá me ouvindo? Oi, amor. Tô. Não, então, a prova online, eu não vi a primeira live, depois eu vou saber o lugar que eu vou fazer. Eu moro no interior do Rio, uma cidadezinha tão pequena e tão longe, né? Meu polo é em Petrópolis, é um transtorno até para ir fazer as provas. Me deu essa dúvida. Então, na primeira live, a gente falou sobre isso, né? O próprio INEP que vai distribuir onde os alunos vão fazer as provas, baseado no endereço, tá? No seu endereço, da onde você mora, tá? Então, a gente ainda não tem acesso a essa listagem. Vocês vão precisar preencher o questionário do estudante e, de acordo com o edital, que agora não me lembro qual vai ser a data, vai ser liberado, até porque a prova é lá bem no final. Então, vai ser liberado o endereço de cada um. Então, a gente não tem esse controle. Beleza. E esse questionário do estudante, você já enviou por e-mail, professora? Mandei ontem. Mandei ontem as informações, assim, mais... na verdade, o formulário de estudante, desculpa, a gente já falou dele na primeira live e está falando dele hoje, tá? Que aí é o que a gente explicou. Você precisa acessar, eu botei aqui no chat mais em cima o endereço, que é aquele endereço que eu já mandei, que os professores os coordenadores já enviaram para vocês por e-mail. Vocês vão acessar o site do ENAD com a conta Gov para poder responder. E aí, se você não tem a conta Gov, você precisa fazer. Eu já entrei e fiz minha inscrição, né? Tudo direitinho. Perfeito. Esse questionário está ali dentro. Está ali dentro. Está ali dentro do Gov. No menu esquerdo. Vou compartilhar aqui com você de novo. Professora. Oi. O meu TCE, eu enviei o primeiro... Raquel, o meu primeiro modelo não tinha o nome do supervisor e não tinha o CPF do supervisor e o NUCE aceitou. Quando eu fiz o que a senhora mandou, eu coloquei o CPF do meu tutor zerado. Vai dar problema? Vai. Porque não é com base no NUCEM, não. Porque se a gente conseguisse todas essas informações no NUCEM, a gente não teria enviado para vocês, não. É porque justamente no do NUCEM, muitos a gente não consegue encontrar. Então, você acessa de novo o formulário e preenche novamente. Caramba, pior que eu não tenho mais contato com ele. Eu estou trabalhando o dia todo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ser Aí prejudicada? você entra em contato com a escola da onde você fez. Porque para ser avaliado, tem que fazer a inscrição do supervisor. Não pode usar como métrica de avaliação o RA e o FA do próprio estágio, não? Não, porque ele tem que entrar, assim como vocês vão acessar com o Gov para responder o questionário do estudante, por exemplo, o supervisor também vai ter um local específico para avaliação do aluno. Professora, com todo respeito, qual é a necessidade disso? A gente está cheio de trabalho, cheio de prova. Mais Como a gente burocracia. falou, não é uma regra não é algo que é feito só na Unigran Rio, né? Todos os cursos do Brasil de pedagogia. Você é do curso de pedagogia? Sim. Isso, todos os cursos do Brasil de pedagogia estão sendo avaliados no mesmo período, da mesma maneira, da mesma forma, entendeu? Então, assim, não quero mais, é porque na Unigran Rio tem esse negócio. Em qualquer lugar vai ter esse negócio nesse período, entendeu? Não é algo nosso, né? É a nível Brasil, né? Tanto é que usa informações específicas, tem todo ali o edital, uma organização, e conforme a gente também adiantou, provavelmente, a partir desse ano, né? Começou agora, todos os anos os alunos serão avaliados, né? Porque o ENAD tinha aí um período, né? De 4 em 4 anos, já havia um rodízio dos cursos, né? E aí um grupo de cursos era avaliado dentro daquele ano. Então, os alunos do curso de engenharia são avaliados no ano. No ano seguinte, são os alunos do curso de saúde. No outro ano, os de licenciatura. Provavelmente, a partir do ano que vem, todos serão avaliados, todos os anos, tá bom?
Olha, se tiver alguma chance, a gente não sabe. Porque, como o Kennedy falou, na prática não, porque até agora está rolando normalmente, seguindo o edital, com as datas de entrada, de matrícula, de inscrição, tudo direitinho, entendeu? Então, a gente não tem, até porque não é uma coisa que independe da gente. Se a gente for informado que não terá, imediatamente a gente vai avisar. Mas até agora segue o líder aí e continua normalmente. A gente não recebeu nenhum bizu sobre isso aí, não. Natália, Professora, Oi. tá me ouvindo? eu tenho uma duvidazinha. Eu estou ouvindo duas pessoas. Eu. Eu é Carolina? Não, Franciele. Fala. É porque o da Carolina tá piscando aqui. Mas fala, Franciele. Então, eu não estou conseguindo abrir esse arquivo que a senhora mandou. E eu também não lembro se eu já respondi esse questionário, porque não está aparecendo aqui para mim mais. Não tem aparecendo nada. A gente enviou o questionário, não foi o questionário, a gente enviou o formulário para vocês incluírem, né? O que você está falando é o do estágio, da avaliação prática, ou você está falando do questionário do estudante? Do estudante. Tá, você vai acessar o site do INEP, vai lá na aba questionário do estudante, seleciona o seu curso. Se você não conseguir prosseguir, é porque você já respondeu. Não aparece nem esse questionário do estudante. Eu estou com a leve impressão que eu já fiz, mas eu estou com... Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, eu estou na mesma página que a senhora. Isso, boletim de desempenho, embaixo questionário do estudante. Não tem, o meu não aparece mais. Mas deveria aparecer para você. Mesmo que já tenha respondido. Mesmo você já tendo respondido. Não está aparecendo. Se quiser, eu mando um print aqui. Você pode mandar, pode me mandar por e-mail. Aí a gente verifica, que a gente tem como ver se já foi respondido ou não. Aí eu queria ter certeza em qual que eu estou, porque eu não estou conseguindo abrir aqui. Se é prática, teórica, se é as duas. Deixa eu abrir aqui de novo. Eu também, você pode ver para mim, o Jorge? Pode. Ok, obrigado. Professora, eu tenho uma duvidazinha. Espera aí, meu amor. Deixa eu ver aqui. É Franciele? Isso, com 2 L's e I. Na prática, não. Qual é o nome do menino que falou aí agora? Jorge? Jorge Rodrigues. Jorge também não, na prática. Deixa eu olhar aqui. A teórica. Jorge Rodrigues dos Santos Neto. Vai fazer a avaliação teórica. E a Franciele Faria Exposto da Silva. Vai fazer também. Não, Franciele Lima da Silva. Franciele? Lima da Silva. Tá, também. É que tem duas. Só na teórica, né? Na teórica. Graças essa teórica eu não estou conseguindo fazer essa inscrição, viu? Então eu só estou nela. Você está na teórica. Aí o que você tem que fazer? Você já está inscrito lá no ENAD. Você vai acessar o site do ENAD, você vai clicar lá como acessar como estudante e vai redirecionar para sua conta Gov. Você vai fazer o login com a conta Gov, vai conferir o seu cadastro e vai clicar no questionário do estudante para você preencher. Clicou no questionário do estudante... Eu não estou conseguindo ter... Eu faço isso tudo, aparece que não tem perfil. Então deve ser algum bug. Aí você vai fazer o quê? Vai entrar em contato com esse site aqui que eu botei aqui em cima. Espera aí. Também assim, não existe perfil associado a esse usuário. Esse aqui. Deixa eu olhar aqui. Então, deve ser pela quantidade de acesso. Esse link aqui você faz contato direto com o MEC. O que vocês vão fazer também? É porque você não é do meu curso, você é Educação Física? Isso. Eu não lembro. Tá. Aí você vai entrar em contato com o seu coordenador e vai pedir, né, para que ele verifique se está tendo, se é uma inconsistência, se você foi inscrito realmente, se está tudo certinho. E aí, você tem que entrar em contato com o MEC por esse site
para verificar o que está acontecendo. Porque provavelmente é alguma inconsistência do sistema. Ok, ok. Quem mais não conseguiu acessar a lista? Deixa eu salvar aqui em PDF para ver se ajuda. Eu já tatuei. Rapidinho. Pronto. Vou mandar aqui as duas em PDF para ver se ajuda vocês aí a abrir. Tá me cancelando, quer deixar o amigo sair. Ih, gente, em PDF não tá deixando eu anexar, não. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Ah, pensei que eu tinha caído. E tava aqui sozinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo. O PDF não tá deixando eu anexar aqui no chat, não. Fui cancelado. Não tá ali. Antes disso, deixa eu compartilhar aqui com vocês também o link do formulário de participação, tá? De presença aqui na nossa live. Então, preencham, por favor, enquanto eu tento me humilhar aqui para ele deixar eu compartilhar com vocês a listagem. Então, já sei. Vou colocar no Drive e vou compartilhar com vocês. Eu sou teimosa.
Vejam se agora vocês conseguem. Deixa eu ver aqui a data para você. Pelo link que eu mandei agora, vocês conseguem acessar as listagens? A data do ENAD, da prova teórica do ENAD é 24 de novembro. Natália, Oi. só mais uma dúvida antes de acabar. Então, a prova não vai ser na Unigran Rio, vai ser em um lugar que eles vão falar qual é. Que eles vão falar qual é. Que, dependendo de onde você mora, pode ser que seja aqui. Ai, tomara. Mas eles que fazem, né, a seleção das instituições que vão aplicar. Vai recebe por e-mail? Você confere lá no site do ENAD. Ah, tá. No edital tem a data que vai liberar o local de prova. Aí você acessa, depois de ter realizado, né, o questionário do estudante e vê. Só vai ver quem respondeu o questionário. Tá bom. Tá bom? Então, vocês conseguiram ver aí no Drive as duas listagens. Aí vocês confiram, eu botei só o nome, né? Até por conta dos dados, para preservar os dados, mas pelo nome vocês conseguem conferir quem está na prática, quem está na teórica, de todas as licenciaturas. Natália, esse questionário é obrigatório. Eu dei uma perdida aqui no fio da meada. Você falou que quem já respondeu o questionário já consegue ter acesso ao local das provas ou eu viajei? Não, é mais ou menos isso. Só vai ter acesso só viajou um pouquinho. Só vai ter acesso quem responder. Só que tem o período que vão liberar os endereços. Aí tem que Mas precisa ter respondido. Isso. Viu? Nem viajou muito. Entendi, obrigada. Nada, obrigada a você. Professora, posso tirar minha dúvida agora, por favorzinho? Quem não está inscrito nessa prova prática não vai ser inscrito depois também, é isso? Gente, não entendi. Tá difícil. Rayane, faz a sua pergunta primeiro. Tá bom, professora. Isso, é Rayane. Então, eu tenho 2 supervisores em sala, né? Eu estou fazendo 2 disciplinas diferentes. Ali no formuláriozinho que eu respondi, eu informei o nome dos 2 e o CPF dos 2, porque eu ainda não decidi em qual das disciplinas eu vou fazer regência. Eu teria algum problema com isso? Quando a gente inscrever, porque para a gente inscrever vocês na prática, a gente precisa dessas informações minimamente. Então, a gente ainda não fez a inscrição. Quando a gente fizer, a gente vai informar para vocês quem a gente inscreveu. Porque eu botei porque vai dois. ser um só. Eu ou se na você verdade... aí você se define e preenche o formulário de novo. Com um só. É que, na verdade, eu coloquei o nome da primeira professora, que é a provável que eu vou fazer a regência. E o segundo, que provavelmente eu não vou fazer, né? Só que... eu entendi. Sabe como é que é, né? Tá bom, eu então. Entendi. Mas aí é só você preencher de novo aquele formulário, que vai subscrever, né, o que você já preencheu. Aí você coloca um só. Melissa, você tinha falado ou era a Jéssica? Nada, amor? Vai lá, Jorge, boa aula. Eu tenho uma dúvida, professora, porque eu entrei na live agora. Eu fiz a inscrição, né, pelo site do ENAD. E onde que eu acho esse link para poder fazer o questionário? Porque me enviaram por e-mail. Aí é um São PDF. 2 coisas diferentes. Ontem eu enviei, e se você não faz pedagogia, que eu não sei quem é que faz o quê, essa semana a gente enviou um formulário para vocês preencherem com dados referentes ao supervisor de estágio. Isso é só para quem vai fazer a prova prática, a avaliação prática. Isso é uma coisa. A live que a gente está fazendo hoje é para demonstrar e explicar a importância
do questionário do estudante, que todo mundo que vai fazer, seja teórica, seja prática, precisa preencher, tá? Para preencher o questionário do estudante, que é o objetivo da live, você vai acessar o site do ENAD, vai fazer o login como estudante, vai pedir a sua conta Gov, você vai fazer o login na conta Gov, pelo bizu aqui que já mandaram, você tem que estar logado sem fechar a sua conta Gov. Aí você vai conseguir entrar no ENAD. No canto esquerdo, lá embaixo tem questionário do estudante. Você vai acessar, vai selecionar seu curso e vai responder. O que a gente enviou por e-mail é um formulário com as informações que a gente precisa sobre o supervisor de estágio para poder fazer a inscrição do aluno que vai fazer a avaliação prática, para a gente conseguir concluir a inscrição. Entendi. Então, no caso, eu tenho que entrar lá na página onde eu fiz a minha inscrição, né? E fazer esse formulário do aluno. Questionário do estudante, lá na página do ENAD. Tá. E caso eu não ache, né, no e-mail esse formulário que vocês enviaram, eu posso mandar mensagem para... Pode mandar mensagem para o coordenador. Para o coordenador? No caso, você faz pedagogia? Isso. Estou no oitavo período. Então é para mim mesmo. Ah, sim. Então você vai mandar uma mensagem para mim. Tá. Aí para poder conseguir responder esses formulários, né? Formulário, isso. Entendi. Mas só recebeu esse formulário quem vai fazer a avaliação teórica. Quem vai fazer a avaliação prática. Quem vai fazer a avaliação prática? Aí eu coloquei esse link aqui, que eu compartilhei com vocês um drive, que tem 2 listagens com o nome. Sim. Quem vai fazer a prática, quem vai fazer a teórica. Se o nome estiver nas 2, parabéns, vocês vão fazer as 2. Se não, é só em uma delas. Qualquer uma delas precisa preencher o questionário do estudante. Se tiver em uma e não tiver na outra, se tiver na outra e não tiver na uma, e se tiver nas 2. Precisa responder. O formulário que os coordenadores estão enviando por e-mail, que quem é de pedagogia recebeu ontem, é para quem está na avaliação prática. Quem só está na teórica não recebeu. Como é que eu faço para poder mudar o e-mail para receber as informações? Lá na Unigran Rio? Deve ser no seu portal de estudante. Verifica se está cadastrado certinho. Se tiver, você manda para mim ou para o seu coordenador por e-mail, que é ele pedindo para atualizar na base. Mas primeiro você tem que conferir lá se o teu está certinho. Se tiver, é porque é de lá que a gente extrai. O que está lá está certinho, mas eu estou com um problema nele de receber e eu não estou conseguindo mais receber. Entendi. Aí você troca lá. Porque é daquela base de dados que a gente pega a informação. Então, eu tentei trocar agora, está dando erro. Aí eu não sei se é alguma coisa no sistema ou se eu te mandar um e-mail, eu já consigo trocar. Tenta fazer novamente amanhã. Se der o mesmo erro, aí você manda para a gente por e-mail, por e-mail, né? Mas, assim, essas informações de cadastro são importantes que sempre estejam atualizadas. Agora, a gente tem esse BO aí do ENAD para resolver. Mas, à medida que passa, né? Várias outras situações vão surgindo, várias outras atividades. Inclusive, quem é de pedagogia, não sei se todo mundo aqui é de pedagogia, ou quem é de outras licenciaturas, o Kennedy aqui na live, a gente está com um evento que a gente também está compartilhando com vocês, a Semana Interdisciplinar DAD, tá? E quem é de pedagogia, eu quero ver todo mundo lá no dia 1º, que a gente vai ter uma palestra, quem puder, né? Oi? Tem que se inscrever em alguma coisa? Eu recebi, mas eu não sei direito. Sim. Eu mandei ontem na comunidade do curso e a gente está compartilhando também nos avisos das disciplinas. Tem um link para vocês se inscreverem. Vocês se inscrevem no evento, depois acessam e selecionam quais vocês querem participar. Tem várias que são online, né? Tem o pessoal aí que mora mais distante da sede da Unigran Rio aqui de Caxias, então pode participar das atividades que são online. A galerinha que mora aqui no entorno, que mora aqui perto, tá valendo a pena, tá? Porque também tem encontros que são presenciais. E no dia 1º, aí puxando a sardinha para o nosso lado, a gente tem um convidado muito especial, o professor Moisés Machado,
que é um grande professor do município do Rio de Janeiro, que vai fazer uma... Ele estava agora no final de semana lá no Conedu, que é um evento nacional bastante importante para a área da educação, e ele vai participar com a gente no dia 1º do nosso encontro presencial. Então, quem puder, se inscreve lá, que eu quero ver vocês, tá bom? Quem não puder, 7 horas. Quem não puder, a gente obviamente entende, mas também tem várias opções de atividades que são online, que são remotas, tá bom? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Real, eu tô com muita vontade de desistir do curso nesse momento. Por conta da prova do ENAD? Por conta que eu tô sobrecarregada, professor, e mais uma responsabilidade, eu não tô merecendo isso, não. Real. Não é fácil. E vida de professor não é fácil. Não posso... Eu só posso dizer assim, eu não desisti. Vontade tive várias vezes, né? Mas até aqui resisti, né? Tatuei até a resiliência aqui atrás, porque não é fácil. Ainda mais hoje em dia, né? Com esse fenômeno aí da pós-modernidade, tudo muito fluido, tudo muito rápido, muita informação, a gente é encontrado todo tempo, todo momento, é solicitado, mas a gente vai encontrando estratégias aí para superar esses desafios. E a Unigran arruma meio para complicar. A gente rema e não sai do lugar, meu Deus do céu. Aí você também tem que reavaliar, né? Assim, a nossa iniciativa com a questão do ENAD é justamente dar esse suporte. Também não sei se você está falando em relação só a isso, né? Mas se tiver alguma questão que a gente possa auxiliar, a gente está aqui para isso. Professor, o sistema de TI da Unigran... Oi? Quem vai falar primeiro, levanta a mão. Dá licença. É obrigatório fazer o ENAD? Se não fizer, porque nesse dia eu tenho uma cirurgia para fazer. Quem não fizer, não conclui. Se você tem, né, alguma das justificativas que estão disponíveis no edital, tem um período, que acho que é em janeiro, que você acessa para fazer a sua justificativa, né? Se você não fizer a justificativa, dentro daquelas que eles consideram válidas, que não é a gente que considera válida, que eles que avaliam, você não consegue pegar o seu diploma. Essa é a questão do ENAD, tá? Ele é obrigatório. Professora, todo ano tem ENAD? Tá. Todo ano? Então, era de 4 em 4 anos, agora vai ser todo ano. Ah, sim. No caso, se acontecer algum imprevisto, eu não consegui fazer essa prova. Só que eu acho que eu vou me formar no meio do ano, né? Aí o ENAD é todo final do ano, eu só consigo pegar o diploma só depois que fizer o ENAD? Isso, só depois que sair tiver a pendência, retirar a pendência. Ah, sim, entendi. Entendeu? Por Tem isso uma que nota? É algo bem amarrado. A nota é pro curso. Então não tem uma nota que você vai reprova tirar... e aprova. Não, você não vai ficar aprovada ou reprovada. Essa avaliação ela vai caracterizar o valor, né? A qualidade do curso que vocês estão fazendo. É como se fosse a referência, né? Igual, tipo assim, Exatamente. Tem universidade que é muito boa em medicina, referência em medicina. Isso, aí são até 5 pontos, né? Isso. Então, 5 quer dizer que é a melhor, né? Então, a gente tem aí um histórico de 5. Atualmente a Unigran Rio, ela tá nesse top aí? 4. Uhum. É? Ah, legal. Porque isso conta também para o currículo de vocês, né? Sim. E a nota dessa prova do ENAD, ela vai para o CR? Ela fica... Não caracteriza uma nota, uma pontuação no seu diploma, né? Mas vai para o seu diploma que você foi avaliada, no sentido que você participou. Porque se você fez, consta que você fez e tem direito ao seu diploma. Se você não fez, consta lá o porquê que você não recebeu o seu diploma ainda, porque ainda está com alguma pendência. Professora, aproveitando que a gente está aqui, a gente já pode falar sobre formatura, colação de grau, ou pode tirar essas dúvidas ou não? Para quem vai se formar agora esse ano.
Pode perguntar. Tem mais alguém que tem alguma dúvida sobre o ENAD? Não. Eu Não, quero falar Alguém justamente só para poder ficar claro. Fiz a inscrição, aí agora eu tenho que entrar na página do aluno, né? ENAD. Fazer o questionário. Isso, questionário do aluno. Do estudante. Do estudante. E responder esse formulário que vocês enviam por e-mail, né? Uhum. Esse formulário, ele vem através de link, a gente responde online e vai automaticamente para vocês, ou precisa ser enviado pelo AVA? Não, é um formulário mesmo do Google Forms. Vocês preenchem sim. e a gente recebe a informação. Tá Só ok. de quem está inscrito, quem vai ser inscrito na avaliação prática. Tá, entendi. Quem não for fazer a prática, só não recebeu esse formulário. Não recebeu o formulário. Então, só preencher aquele do aluno e tá Isso. ok. O questionário do aluno, todo mundo responde. Quem vai fazer a prática, quem vai fazer a teórica. Entendi. Professora, me tira uma dúvida. Uhum. Eu estou bem assim confusa com isso. Eu estou no 8º período, sendo que eu preciso terminar 4 matérias. Eu não sei como é que funciona a Unigran Rio. Eu consigo me formar agora no 8º período ou eu tenho que terminar essas 4 matérias ano que vem e só me formo ano que vem? Só se forma depois que concluir tudo. Ah, tá. Essa era a minha dúvida, porque na faculdade da minha irmã, foi diferente. Eu não sei como que funciona a Unigran Rio, então tenho que ver primeiro. Ela se formou na turma do 8º período, então quando terminou as matérias que ela estava faltando, que ela pegou o diploma. Então, só ano que vem. Isso, só depois que você terminar as matérias que estão faltando. Tá bom, obrigada. Concluir integralmente a carga horária do curso. Ah, sim, é só as optativas mesmo. Uhum. Mas não são 4. Acho que são 2. Sim. Ai, graças a Deus, olhei aqui, só estou inscrita só na teórica. Então, eu não vou receber esse formulário, né? Não. Mas tem que preencher o questionário. Tá. Vou fazer isso agora, antes que eu esqueça. Professora, não vai esquecer não, que eu não vou deixar. Por mim, tá tudo bem claro, tá? Eu vou precisar Tá sair. ótimo. Porque Fica à vontade. Mas eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Eu que agradeço, ficou muito bem claro. Eu estava perdida, porque foi até o coordenador aqui do meu polo que me mandou mensagem, me lembrando. Ele sempre manda, Jéssica, hoje tem prova, Jéssica, hoje tem as inscrições, ó. Um secretário, estou precisando de um desses. Ele é uma mãe. Ele sempre lembra. E hoje ele me mandou o da live, porque eu não tinha visto no meu e-mail. Uhum. Sim, ficou tudo muito bem claro, não vou ficar te alugando aqui não, tá bom? Nada, que isso, fica à vontade. Obrigada, tá? Pela presença. Quem tem a dúvida da formatura? Eu. Fala. Não, eu só tenho dúvida mesmo de tudo. Porque a gente é 100% EAD. Tirando isso, todo o resto, entendi. Tirando isso, é tudo. Só quero no início você estava com dúvida, agora parece que você está no início. Exatamente. Não, acho que é só essa questão mesmo da colação, de como que funciona, a gente que é 100% EAD, como é que vai ser. Então, tem uma formatura, né? Que geralmente é lá no Monte Líbano, e aí vocês são convocados para estarem presentes. E caso, né, obviamente, nem todo mundo vai conseguir vir, mas tem pessoas até que fazem um esforço, porque querem participar desse momento presencialmente, com a família, e aí vocês recebem, tem uma equipe específica que cuida dos processos de formatura. E aí ela vai convidar você. Beleza, passou esse dia que eles vão marcar mais próximo, com horário, data, quantidade de pessoas que podem participar. Beleza, não formou naquele dia. Aí eles marcam uma que é remota, que é online. Aí mandam todas as informações, quem não colou grau naquele dia presencialmente vai ter a colação remotamente. Eu quero a presencial. Pelo menos essa tem que ser presencial, por favor. Então, aí só não perder, mas eles mandam todas as informações. Beleza, então mais para frente não precisa ficar preocupada com essa parte, né? Não. Até porque são milhares de matérias para dar conta, né? Tem muita coisa com que se preocupar ainda. ENAD. Eu acho que o ENAD eu tô tranquila em relação. Não, sim.
é só mais uma avaliação. Então, assim, é para avaliar mesmo o conhecimento que vocês têm do curso. Claro que é importante porque não é nenhuma pressão de, vocês têm que tirar. Vocês vão ser avaliados daquilo que vocês sabem. Vocês estão estudando para isso, né? Quem faz pedagogia, eu fiz pedagogia aqui, me preparou muito bem para todos os concursos que eu prestei, que eu passei, entendeu? Então, assim, a gente tem uma bagagem. Quem já trabalha tem uma bagagem também prática, né? Então, não perder essas informações, são processos burocráticos que, para alguns, vão ser, né, a primeira vez. Então, então tem conta no Gov, aprender a fazer, aprender a acessar. Então, são coisas que podem desestabilizar nesse momento, mas que fazem parte, né? São desafios que a gente vai encontrar aí muitos ao longo da nossa carreira, do nosso percurso. Beleza, tirou minha dúvida. Tá bom. Então é isso, galerinha. Qualquer dúvida, né? Vocês podem contactar os coordenadores por e-mail. Acredito que com essa listagem aí que ficou bem mais objetiva, vocês consigam tirar as dúvidas do que vai fazer. Leiam o edital, tá? Não precisa ler tudo de uma vez. Prestem atenção nas datas. Não deixem, pega agora, já faz o questionário. Tem alguma dúvida no questionário? Salva, não envia, pergunta para o coordenador, depois volta lá e envia, tá? Porque, como a gente falou, o objetivo principal desse encontro aqui é vocês entenderem a importância, até porque se não preencher, não vai ver aonde vai fazer a prova, vai ficar em débito, já bastam as outras dívidas, né, que a gente já tem. E no dia 7 a gente vai ter mais um encontro, mais uma live, tá? Sobre a avaliação prática, tá bom? E aí a Claudineia, quem faz pedagogia conhece a Claudineia já, ela tá me ajudando nessa, ela vai fazer essa live com vocês, tá bom? Tá bom. Combinado. Então é isso, galera. Combinado. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Tchau, até a próxima. Tchau.